noite. Gratidão pela presença de todos e pela disciplina, né? De não se distrair com o mundo e vir para cá e se conectar um pouquinho. Nosso tema é deixar nas mãos de Deus resolve? Essa música respondeu tudo, né? A hora que eu escutei a música, que eu cantei, né, com vocês a música, falei, gente, essa música definiu a nossa palestra. Eu recebi esse tema, a gente recebe o tema, é um presente, né? E aí eu pensei, por onde que eu começo? E foi a Chay que me passou o tema. E quando ela me passou, um tempo depois, bem depois, eu já tinha esquecido qual era o tema dela. Eu sempre posto uma mensagem todos os dias no meu Insta. E ela falou, esse é o tema da palestra. Eu falei, sério? Ela teve que me relembrar qual era o tema. Então, eu estava comentando hoje, né? Sempre que eu recebo um tema, a gente não escolhe, né? É passado para nós o tema. E aí eu fico esperando, porque eu sei que alguém vai falar alguma coisa, eu vou ler alguma coisa, eu vou achar um livro, alguma coisa vai aparecer, vai surgir, vai cair nas minhas mãos, para a gente se inspirar. E obviamente que nada do que está aqui que eu trouxe para vocês é da Eliette, né? Então eu me inspirei no Tadashi, que foi a mensagem do dia 24 de outubro, no Guruji e no Swamiji, que eu acompanho do Akriya Yoga, né? Então me inspirei neles para trazer o conteúdo para a gente conversar sobre isso hoje. E o Tadashi é esse livrinho que eu todos os dias tenho uma mensagem que são extraordinárias e todos os dias eu posto para os meus seguidores. E aí no dia 24, que foi o que a Chay me mandou, dizia assim: fome, miséria, desigualdade social, corrupção, violência. Acredito que todos estão angustiados, diz o Tadashi, né? Precisamos abandonar os velhos padrões de pensamento e comportamentos para que o novo possa nascer. Caminhamos rumo a um renascimento da humildade e ele passa pela reconquista de um estado de consciência. Então, esse foi o começo de tudo isso. E quem não sente que falta de paz quando fica, né, assistindo, às vezes até vivenciando a fome, a miséria, a desigualdade, a corrupção, de todos os sentidos, né? Não tem como a gente se sentir em paz. Ou quem não perde o seu equilíbrio com essas mensagens chegando todos os dias, sendo bombardeadas, né, de todos os lados, esse tipo de informação. E muitas vezes a gente vai buscar essas informações também, porque é algo que chama a atenção das pessoas, então a mídia trabalha em cima disso, porque isso atrai, as pessoas vão buscar. Só que a gente tem que parar para pensar se isso não está nos alimentando a nossa mente de uma forma negativa. Então a gente precisa vigiar um pouquinho mais, né? E essas informações todas geram o que em nós? Quando a gente começa a ver tsunami num lugar, guerra no outro, né, miséria para tudo quanto é canto, gera insegurança. E insegurança, segundo o Swamiji, é incerteza mais imprevisibilidade. A gente vive num mundo, estávamos até comentando hoje, né, na mesa ali na cozinha, a gente conversando, justamente isso. Nós vivemos num mundo incerto, nós não temos certeza de nada, nós não controlamos absolutamente nada e a gente ainda acha que tem controle, né? E quando tenta soltar, parece que o chão saiu debaixo dos nossos pés. Meio ambiente, a gente controla? É uma coisa certa? Nem as 4 estações do ano é certo, né? Porque não tem mais a estação de verão certinha, nós temos inverno no verão, temos verão no inverno, então nem as 4 estações ela é mais previsível, né? Fora os tsunamis, as chuvas, as enchentes, então isso gera insegurança porque está fora do nosso controle. Sociedade, né? Os políticos prometendo milhões de coisas, a gente acredita ou nem acredita mais, né? Ninguém também vai lá cobrar. Economia, né?
A bolsa um dia está alta, outro dia está baixa. Quem investe, onde que investe, como que eu vou investir, né? Tem gente que nem sabe investir, eu sou uma que eu não sei investir, mas hoje a gente está sentindo uma certa pressão de buscar isso, né? Aprender isso de uma forma saudável. Saúde. A Adri hoje está meia, né? Tô com um pouquinho de rinite. É previsível isso? Será que semana passada ela sabia que essa semana ela ia estar com a rinite, que o Felipe ia estar ali meio com resfriado, que teve Covid não, conjuntivite? É totalmente incerto, imprevisível, a gente não sabe. Isso gera insegurança na gente, né? O que é pior, porque daí baixa a nossa imunidade e aí sim a gente adoece mesmo. Porque a gente não confia, a gente não tem fé. Né? A gente não acredita de verdade que se a gente mudar nossos pensamentos a coisa vai funcionar. Então, trabalho. A gente tem certeza que a gente vai estar naquele trabalho amanhã, semana que vem, mês que vem? Será que eu vou estar lá naquela empresa ainda? Será que essa empresa vai estar bem daqui 1 ano, 2 anos? Incerto, é imprevisível. Nós não temos o menor controle sobre isso, né? Casamento. Felipe, certeza que ano que vem vai estar casado? Lindo, né? A gente quer isso, mas a gente não tem certeza. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, nada, absolutamente nada na nossa vida é certo. Aliás, o que é certo na nossa vida? O que a gente tem certeza? A morte. E ainda assim não sabe nem quando e nem como vai acontecer. Mas duas coisas a gente pode ter certeza. Uma é que a gente vai morrer, né? A outra é que a gente nasceu. Eu tenho certeza que eu nasci. Eu estou aqui, vocês estão aí. Então, são as duas coisas que a gente tem certeza, né? E a morte ainda não sabe nem como nem quando vai ser. Então, a gente não tem certeza de nada. E a gente precisa trabalhar com tudo isso, né? Já antecipei. Só temos 2 certezas na vida, então, que é que nós nascemos e que a gente vai morrer, mas não sabe quando. Então, tudo que existe neste mundo é incerto. E o que nos dá mais insegurança, mais incerteza, o que nos tira a paz? O que vocês acham que é o que mais nos tira a paz? Mais nos deixa inseguros? Um de cada vez. Senão eu não consigo escutar. É o nosso celular. Porque não vem tudo dali? Celular, televisão, toda aquela enxurrada, né, de coisa ruim que a gente coloca aqui para dentro, não vem? Ou vocês ficam rodando ali o celular e só tem notícia boa e vocês vão ficando cada vez mais inspirado, mais feliz, mais certo de que tudo vai dar certo, que vai ser tudo bom, né? É assim? Não é, a gente sai estressada dali, a gente sai deprimida, ou porque está se comparando com alguém, ou porque tem um lá falando, né, que está lindo, maravilhoso, feliz da vida, viajando, e eu não tô, aí eu me comparo com aquilo, fora a desgraceira toda, que daí a gente não tem inveja, mas sofre pelo outro, daí. Então, o que mais tira a nossa insegurança, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa paz, é toda essa enxurrada que a gente vai absorvendo, né? E se a gente for pensar, Deus é justo, certo? Todo mundo concorda? Então, toda essa desgraceira, será que é injusto? Então, Deus não é tão justo quanto a gente acha que é? Se Deus é justo, tudo o que está acontecendo tem um porquê de estar acontecendo. A gente só precisa se esforçar para entender o que a gente precisa. Será que aquilo não está nos enriquecendo, nos fortalecendo, nos fazendo evoluir espiritualmente de alguma forma? Olhar de uma forma diferente, olhar positivamente algo que é ruim. O Covid não foi uma coisa ruim? Foi uma coisa ruim, né? Mas foi muito bom para muita gente. Nós aprendemos muito com ele. Mas a princípio era uma coisa que só tinha negatividade. Como tudo é uma dualidade, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente tem que se apegar no lado bom. Só que infelizmente a gente se apega no lado ruim, sempre. Né? Então é vigiar e orar sempre.
A insegurança, a incerteza e a imprevisibilidade vai mudar? O ambiente vai se tornar seguro, certo, previsível? Não vai. O ambiente, a política, a economia, as guerras vão continuar. Na verdade, tudo que nós estamos vivendo hoje sempre teve, né? Desde a nossa existência sempre teve guerra, sempre foi muita violência, sempre foi. Não é só agora, né? Na verdade, agora eu acho que a gente está até evoluindo, né? O que podemos então fazer para ter paz, para ser feliz, né, nessa vida que nós estamos tendo agora, né, nessa experiência humana que nós estamos tendo agora, nesse mundo? O Guruji fala que tem duas atitudes, a atitude política e uma atitude espiritual. Então, se a gente for analisar tudo isso que a gente viu, né, que é imprevisto, que nos traz insegurança de uma forma política, ou seja, tudo que vem de fora para dentro, é uma forma de ver. Se a gente ver tudo isso de dentro para fora, né, da fagulha divina que todos nós temos, se a gente encarar tudo isso que acontece de dentro para fora, o nosso poder interno, o nosso poder interior, que é muito diferente do poder político que é fora, controlador, né? Então essa visão mais política ou uma visão mais espiritual, para buscar o nosso poder interior lá dentro. E aí refletir, transbordar para fora, seria uma forma da gente ter mais paz, se sentir mais seguros, porque confiamos mais, porque acreditamos que Deus sabe o que faz. Obviamente que a gente tem que fazer a nossa parte, porque Ele nos deu muitos dons, então nós temos obrigação de usá-los. É o que a gente vai tentar praticar. Aprendendo a utilizar um instrumento que nos diferencia dos animais e das plantas. O que nós temos de diferente dos animais e das plantas? Nós temos uma mente que pensa, só que a gente é refém, escravo da nossa mente. Aconteceu alguma coisa, tá! A mente vai lá e grita, esperneia. A gente nem para pensar. Então a gente acaba sendo escravo da nossa mente, o que é um instrumento super poderoso, mas que a gente não sabe usar. E aí cabe a nós, né? Pelo menos eu acredito que Deus espera isso. Eu dei isso de diferente para vocês. Aprendam a usar. Talvez essa desgraceira toda que a gente vê é para isso, né? Aprendam a usar o que vocês têm diferente dos animais e das plantas. É uma forma positiva da gente enxergar isso, né? E queira ou não, dá um conforto lá no peito. Dá um conforto. Além de usar nossa mente corretamente para alcançarmos a paz que desejamos, é necessário explorar 4 características: descanso, alimentação, exercício físico e compreensão. Tudo na nossa vida precisa de descanso, de alimentação, de exercício, e não necessariamente físico, tá? Corte um físico ali, que não necessariamente é físico, e compreensão. Então vamos um exemplo. O que a gente tem de mais importante, que a gente mais valoriza na nossa vida? Nosso corpo. Na verdade, às vezes a gente é até escravo do nosso corpo, é o contrário, né? Ele está aqui só para permitir que o nosso espírito se manifeste, né? Use os instrumentos que nós ganhamos para evoluir. Mas às vezes a gente se torna escravo desse escravo que deveria ser da nossa mente. São Francisco de Assis falava que o corpo é o... Alguém sabe? Ou o nosso burrinho. Ele chamava o corpo de burrinho. Corpo é o meu burrinho. Ele me leva a mente para todos os lugares. Só que se eu não alimentar esse corpo, esse templo, esse burrinho, se eu não cuidar do meu carro, ele vai fundir. Se o nosso corpo vai fundir, como é que fica a nossa mente, nossa evolução espiritual?
Então a gente precisa cuidar do corpo, sim, mas não ser escravo desse corpo, certo? Dá para ter paz com o corpo doente? Começa por aí. O que tira, né, a nossa paz em relação ao corpo? A doença ou a incapacidade de se movimentar, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, ter boas decisões. E a alimentação conta muito em relação a isso. Então, o corpo é o nosso instrumento. Como que nós podemos descansar esse corpo adequadamente? O que vocês acham que nós poderíamos fazer para dar um descanso para esse corpo? Dormir adequadamente. Muito bem. O sono. Um sono de qualidade. Será que ter um sono de qualidade, uma noite inteira de sono, eu vou conseguir descansar esse corpo? Que hoje é uma raridade, vocês duas olharam ali, né? Porque é muito difícil. Hoje uma paciente, Eliette, qual o magnésio que eu tomo porque eu não durmo a noite inteira? Será que só o magnésio vai ajudar a dormir? Né? Não. Mas o sono de qualidade, sim. E será que se eu tomar um medicamento para dormir, apagar o meu cérebro, o meu corpo vai descansar? Não vai, porque desligou da tomada. O cérebro trabalha a noite inteira, é o horário que ele mais trabalha. Então, a gente precisa dormir de verdade, não desligar a tomada, não tomar uma anestesia. Então, o sono é importante. E quem aqui, de verdade, sem julgamento nenhum, dorme antes das 10 horas? Vai para a cama, 9 até 9h30, 10 horas, já apagou tudo e está na cama. Felipe? Aham. Nós precisamos respeitar o nosso ritmo circadiano, né? Tudo na face da Terra, absolutamente tudo, as plantas, a nossa microbiota, tudo responde ao ritmo circadiano. E aí nós mudamos todo esse ritmo, todos os nossos hormônios ficam loucos, porque a gente acorda no horário errado, dorme no horário errado, come no horário errado e quer dormir à noite. Mas aí à noite a gente toma um magnésio para relaxar, para dormir. Não vai dar certo, porque todo o nosso metabolismo está todo errado. Então só tomar um magnésio não vai resolver. Não vai resolver. Então a gente precisa descansar esse corpo. Uma forma de descansar esse corpo é dormindo um sono de qualidade mesmo. Como é que a gente pode alimentar esse corpo? Será que a gente come pensando em nutrir o corpo ou a gente come só pelo prazer? Na maioria das vezes. Tudo bem ir comer com prazer? Tudo bem. Hoje, antes de vir pra cá, eu fui no Garten, que quem me conhece vai achar o que aconteceu para ela fazer isso. E fui comer uma fatia de panetone, de laranja, lá na Balduco, com gotinhas de chocolate, que é divino. Quantas vezes eu vou por ano lá? Então tá tudo bem a gente comer por prazer, por prazer. Hoje eu tô afim de comer aquilo. Mas quando a gente faz só isso, só come com prazer, como criança, né? Criança só quer comer o que dá prazer. Eu não atendo criança porque eu não sei falar a língua criancês. Eu falo pra minha sobrinha, tu tem que atender. Não atendo, porque eu não sei falar a língua de criança. Se para um adulto já é difícil falar para ele comer uma coisa que ele não gosta, e de preferência que ele consiga comer com prazer, imagina para uma criança. Não vou comer, né? Não gosto disso, vomita. Meu sobrinho vomitava quando eu pedia para ele comer uma coisa que ele não gostava. Porque realmente o paladar dele não, né? Então, comer para nutrir o corpo. E aí aí entra lá na compreensão, né? Eu preciso também compreender o meu corpo. O que ele precisa, quanto que ele precisa, qual é a reação que ele tem quando eu intoxico esse meu corpo com coisas que só me dão prazer, e qual é a reação que ele tem quando eu estou nutrindo ele de verdade. Esse autoconhecimento mesmo corporal. Eu comi uma coisa diferente, eu já sinto a reação daquilo. Foi positivo, foi negativo. Então a gente precisa também compreender o nosso corpo.
entra sempre naquelas 4 questões. Para tudo que você quiser, você coloca lá em cima o título. E como que eu descanso isso? Como? Exercício físico, físico porque é o corpo, nesse caso, né? Todos os dias. Nós devemos fazer atividade física todos os dias. Todos os dias. E qual é o nosso mantra? Não tenho tempo. Né? Ai, dá para fazer atividade física? Irete, eu não tenho tempo, porque eu levo os filhos na escola, eu vou trabalhar, depois à noite tem a janta do meu marido. Não tenho tempo. Até essa criança crescer, ela não vai ter tempo. E às vezes a gente inventa que não tem tempo, né? Porque fica meia hora lá no Insta. Mas não perde meia hora para fazer uma atividade física. Eu já fui educadora física. E na época eu pensava, se for fazer 10 minutos de exercício eu nem faço. Porque eu queria fazer muito. Eu sempre fazia muito. Hoje não. Hoje, se eu tenho 10 minutos, eu faço 10 minutos de abdominal. Eu só tenho 5, vou fazer 5 minutos de abdominal, né? Aquela de sucção de abdômen agora, que tem, né? Que em 5 minutos tu tá morrendo porque tu não aguenta fazer aquele exercício por 5 minutos. Mas olha só 5 minutos. Mas a gente tá focado ali no mantra. Não tenho tempo, eu não tenho academia, ou eu não tenho dinheiro para ir pra academia, né? Ou tá chovendo. Hoje eu peguei uma Uber e ela foi caminhar de sombrinha. Ela falou, se eu não fosse caminhar, eu ia desistir. Então eu pegava a sombrinha e ia caminhar de sombrinha. Do caso contrário, eu ia acabar abandonando. Eu falei, nossa. Mas não precisa sair na chuva, né? A gente pode fazer lá uns abdominais em casa. Então a gente precisa descansar, alimentar corretamente, fazer atividade física, se a gente quer ter paz. Porque se algo no meu corpo não está bem, eu não vou ter paz. Eu não vou estar segura ou sentir que eu não preciso estar tanto no controle. Até porque não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, queremos ter paz, mas não queremos fazer nada. Desejamos que tudo caia do céu. Isso não é palavra minha, tá? Tudo palavra do Guruji. Mente é o instrumento ao nosso serviço, embora muitas vezes a gente que está a serviço dela, né? Como que a gente pode descansar a mente? Eu coloquei ali meditação, sono profundo. Tem mais alguma forma da gente descansar a nossa mente? O que vocês acham? Tem que ser uma meditação muito profunda, porque a nossa mente, além de mentir, né? A mente mente, ela também não gosta de ficar quietinha. Então a gente vai lá meditar, aí tu começa a pensar, preciso botar a roupa para secar, preciso ir no supermercado, preciso ir no banco, preciso ir no... E aí o que a gente faz? A gente para de meditar porque a mente não para de falar com a gente? Para? Se nós estamos limpando a casa, e aí, sempre quando a gente limpa a casa, tem que, né, tirar as coisas do lugar, bater o tapete, a almofada. Não parece que fica mais sujo do que antes de ter começado? E a gente para de limpar? Não para de limpar, a gente fica ali limpando até a casa ficar pronta. A meditação é a mesma coisa, a gente vai começar a meditar, as coisas vão vindo, os pensamentos vão vindo, a gente deixa eles irem, vai chegar um momento que a mente vai ficar limpa, assim como a nossa casa. Só que se a gente desistir, porque sentei ali, aí pensei, preciso ir lá tirar a roupa da máquina, e saio, eu nunca vou meditar, eu nunca vou dar um descanso de verdade para minha mente. Então a gente precisa insistir, não buscar uma perfeição, né? Eu sempre quis meditar, sempre quis, mas era essa questão. Ficar 5 minutinhos ali sentada era uma tortura para mim, porque eu não sei ficar parada, eu tenho que estar produzindo 24 horas, o que é extremamente desgastante para mim. Hoje eu consigo fazer 1 hora de meditação por dia. Minha mente viaja, e aí eu trago ela de volta. Ela vai, eu trago ela de volta. Mas eu me disciplinei a fazer 1 hora todos os dias. Perfeito ou não, não importa. A gente só tem que fazer, né? Como que eu alimento a minha mente? Lembra que eu falei
que toda essa desgraceira que a gente vê nas mídias, nós estamos alimentando a nossa mente com coisas ruins, com pensamentos ruins, com pensamentos que nos trazem medo, angústia, que nos tiram o chão. Mas a gente pode alimentar a nossa mente com pensamentos positivos. Aí vem um pensamento negativo, como é que eu faço para mudar esse pensamento? E se eu pensar o positivo? Algo positivo com aquilo, ou diferente, o contrário, né, daquele negativo. Pode ser que a gente nem acredite nisso, mas pelo menos a gente está tentando alimentar positivamente. Tem algumas técnicas, né, que até cancelado, né? Basta a gente, tô pensando, talvez aquilo que eu estou esperando não vai acontecer. Tá, mas e se acontecer? O que eu posso fazer? E aí eu foco no positivo, conscientemente. Os 5 sentidos do mundo. E nós podemos fazer isso de todas as formas, né? Nos alimentando, sentindo cheiros diferentes, podemos sair para caminhar, sentir o cheiro nem precisa ir muito longe, né? Tem o Morro do Finder ali que tem um monte de trilhas, tu sente o cheiro da terra, da umidade, tu sente o ventinho, né? Que tem lá em cima porque é alto. Então, ou vai no jardim, quem tem jardim, né? Eu tenho jardim, agora, por exemplo, tem as gardênias que estão exalando um cheiro maravilhoso. Então, só o fato de ir lá no jardim sentir aquilo, já passa algo gostoso para a mente. Podia até estar estressada com alguma coisa ali. Chegou no jardim, sentiu aquele cheirinho, impossível continuar pensando naquilo que eu acabei de sair pela porta fora ali. Então a gente tem que usar o máximo de estímulos possível para que a gente consiga alimentar a nossa mente de algo bom. Exercício mental. Como que nós podemos exercitar a nossa mente? A gente tem memórias para coisas ruins. Coisa ruim não sai daqui, né? Ou então é tão ruim que daí a mente deleta porque ela não quer passar por aquilo de novo. Mas as coisas boas a gente esquece. Não é mais fácil a gente esquecer as coisas boas? Fiz uma viagem maravilhosa, aquela sensação que eu estava lá na viagem. Quando chego em casa, volta para a rotina, volta para os problemas, volta para deletou tudo. Nem lembra mais. Uma semana já esqueceu que viajou, parece que faz anos que viajou. Ainda não está naquela euforia daquela viagem. Então a gente tende a lembrar do que não é bom e esquecer o que é bom. Valorizar, né, o que é ruim. Então uma forma da gente exercitar é tentar lembrar das coisas boas e filtrar, né? Filtrar tudo que chega para nós. Começar a, né? Sei lá, eu seguia no Insta 1000 e poucos perfis. Hoje eu sigo 200. E cada vez eu vou seguindo menos. Porque não tem como a gente absorver toda essa informação e pôr ela em prática. Então só tá obesidade mental. Então começar a filtrar o que a gente vai seguir, começar a filtrar o que a gente vai ler, o tipo de livro que vai ler, ou se ler livro. Falando nisso, nós temos um projeto, né? Livros do Amanhã, que nós temos muitos livros ali a R$10. Hoje eu ainda falei para Chá, né? Tem um de 168 reais. Nós estamos vendendo a R$10 um livro. Por quê? Porque tem que estimular a leitura. Agora, o que a gente vai ler? 50 tons de cinza. Né? Então a gente pode escolher o que a gente vai ler, certo? Então é uma forma de exercitar a nossa mente, pensando nas coisas boas, filtrando o que a gente não quer que ela absorva. Compreensão. Como que nós podemos conhecer a nossa mente? Aliás, tem até um livro sobre isso ali que eu vi hoje, que eu vou postar ainda essa semana. Qualidades. Quais são as nossas qualidades? O que a gente pode fazer para reforçar essas qualidades? O que a gente pode fazer para enfraquecer aquelas que não são tão boas, aquelas que não nos ajudam a evoluir, a crescer mentalmente, psicologicamente, profissionalmente?
né? Temos que controlar a nossa mente, é aquela questão da meditação. A mente, pensamento vem, a gente deixa ali e foca ali. Pensamento vem, a gente deixa ali e foca ali. Para não sair daquele momento, porque aquele momento é importante. Aquele momento onde você está conectada com a sua fagulha divina, aquele momento que você está respirando, e nós só respiramos porque Deus existe, senão a gente não respiraria, né? Então, o fato de só se concentrar ali na respiração, a gente já está conectada com o nosso divino, porque a gente precisa disso para viver. Vocês podem colocar mais, querem colocar mais alguma coisa aqui? Tempo é outra coisa que a gente precisa administrar para ter paz. Para mim, hoje, o que mais me tira a paz é o tempo. 24 horas é pouco para mim, o que é péssimo, o que é muito péssimo. E não é porque eu procrastino, não, é porque eu quero usar 24 horas, as minhas 24 horas, o que não é bom, porque daí falta o descanso. Eu tenho a minha meditação de 1 hora, eu tenho o meu reiki de 1 hora todo santo dia. Fora isso, eu estou trabalhando 24 horas. Isso é péssimo. Porque daí eu deixo de dar atenção para que eu tenho que dar atenção, porque eu estou trabalhando. Então hoje o meu maior desafio é isso. Já reconheci o meu erro, estou me esforçando, mas falta muito. É só isso que a gente tem que fazer. Reconhecer o erro e se esforçar para conseguir entrar nos eixos. Meditação, o próprio sono, né? Para quem tem tempo do sono, porque sono, né? É para quem tem tempo. Tipo o Jô Soares, que trabalhava a noite inteira, né? Alimentação. Como que a gente pode alimentar o nosso tempo? Usando ele da forma mais correta possível, não desperdiçando. Às vezes eu sou o excesso, eu quero fazer muito em pouco tempo, mas tem aquela pessoa que procrastina. E a gente tem aquela sensação, às vezes, de que a gente não é eterno, que a gente não vai morrer. Então a gente empurra para a barriga e deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã. Só que a gente tem um tempo aqui. E se a gente não usar esse tempo... Lembra que tudo isso é um instrumento que Deus nos deu para que a gente consiga ter paz de espírito. Então, se eu desperdiço o meu tempo, é tão ruim quanto eu que quero usar todo o tempo. Né? É porque vai ficar frustrado, porque quer fazer muito em 24 horas, que não é pouco tempo, né? Mas 24 horas. E vai ter aquele, não, amanhã eu faço. Amanhã eu falo com aquela pessoa. Aliás, eu mandei até um videozinho, né, pra cá, que foi interessante, eu achei. Porque até pensei em usar na palestra. Porque eram 2 pessoas que já haviam morrido, só que eles não sabiam. E aí ele tá falando, mas eu saí de casa, eu falei umas coisas muito ruins pra minha mulher, e aí deu tudo errado, e obviamente que ele teve um acidente no meio do caminho, né? E o outro estava no acidente e também tinha feito tudo que ele não deveria ter feito. E aí, agora, tudo que eles queriam era ir para as suas pessoas queridas e fazer o certo, não ter sido tão agressivo, não ter falado palavras rudes, né? Pedir desculpa, e não dá mais tempo, acabou o tempo. E a gente, como a gente comentou, né? A gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando nem como. Então, se a gente... É dolorido, eu vou dizer. A gente está... eu estou num processo que eu tenho que ter as conversas difíceis. E a gente foge das conversas difíceis e dói essas conversas difíceis. Mas se a gente esperar, talvez amanhã eu não possa ter a conversa. E aí, como é que fica? Pior. Então é melhor sofrer agora, falar tudo que tem que falar... Doa quem doer e ficar em paz, porque depois dá uma paz, vou dizer. E se não teve paz, é porque ainda não falou tudo. Aconteceu isso comigo. Saí super feliz que eu tinha falado tudo que eu tinha que falar com meu pai, beleza. No outro dia, uma coisa me incomodando. Gente, mas eu saí tão feliz, eu falei o que eu precisava falar. Não, tem uma coisinha ainda que eu não falei, que eu vou ter que ir lá e falar.
E aí a gente fica feliz, porque a gente resolveu aquilo, né? Falou que tinha que falar, com jeitinho, claro, né? Nós estávamos aonde? No descanso? Descanso do tempo, meditação, a alimentação usando ele adequadamente e como exercitar esse tempo, né? Então, administrando, planejando, replanejando, né? Fazendo checklist. Hoje não deu? Põe o checklist para o próximo, põe o checklist para o próximo. Tem que estar no checklist. Não deu hoje porque também não é para sair correndo, né? Como uma sangria desatada. Ok, não deu. Tudo bem, não vou me chicotear por isso. Amanhã, vai para a listinha de amanhã. E aí a gente tem a sensação de que a gente está realmente produzindo naquele dia. E se não deu hoje é porque não deu, porque não houve procrastinação, né? É só uma reorganização, um replanejamento. E compreender, entender o tempo. Então, tudo tem o seu tempo de acontecer, que é algo que eu não sei, né? Eu quero tudo no meu tempo, o que é muito ruim para mim. Valorizar o tempo, que é aquele que procrastina. E o Guruji fala, 1 segundo que passou, nunca mais vai voltar. Perdemos a chance. Por isso que se eu tiver que falar alguma coisa para Shai e eu não falar e ir embora, eu não sei se amanhã eu estou aqui de volta. Perdi esse momento, perdi esse tempo. Porque nós não vivemos para sempre. Sabemos que nascemos, sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando nem como. E muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo. Sem tempo, nós não temos absolutamente nada. Sem tempo, eu não trabalho direito. Sem tempo, se eu não trabalhei direito, eu não recebo. Eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho filhos, né? Mas eu colocaria meus filhos numa escola que eu acho que vai ser importante para eles. Sem tempo, eu não vou ter o dinheiro para, de repente, comprar um suplemento, pagar uma academia. Então, sem tempo, se a gente não administrar o nosso tempo, nós não temos nada. Absolutamente nada. Posso fazer amigos, mas eu preciso ter tempo para nutrir esses amigos, que daí amigo a gente pode colocar lá em cima, família, né? Como que eu vou nutrir essa amizade? Com tempo. Se eu não dedicar tempo àquela amizade, eu perco contato, certo? A pessoa não mora mais aqui, está morando em outro lugar, se afastou, acabou a amizade? Não, se eu tiver tempo, eu posso manter essa conexão. Tempo e interesse também, né? Tem amizades que a gente tem que deixar ir, tem família que a gente tem que deixar ir, porque é um relacionamento tóxico. Quer dizer que eu vou odiar a pessoa? Não, ela só tem que ficar mais afastada para não me intoxicar. E isso é saudável, tá? Saúde, tempo, Guruji diz, amigos, dinheiro, saúde e tempo é manifestação de Deus. E todos esses instrumentos que nós tivemos é para aplicar no nosso dia a dia. Relacionamentos. Como que eu posso ter um descanso no meu relacionamento, seja no trabalho, na amizade, no casamento? Como que eu vou dar um descanso? Eu quero um tempo. Né? Não tem quando... Dá um tempo. Vamos dar um tempo no nosso relacionamento. Será que é isso? Não, né? Só a gente respeitar o jeito da pessoa pensar, fazer as coisas, já é um descanso. A pessoa é livre para ela falar, para ela fazer do jeito dela, para ela fazer no tempo dela. Não precisamos dar um tempo. Alimentação. Como que nós podemos alimentar os relacionamentos? Colocando energia naquele relacionamento, energia positiva, de incentivo, de motivação, de cuidado, de proteção, né? No caso dos filhos. Exercício, aí já até adiantei, né? Cultivar, fazer amizade, conhecer alguém é fácil. Oi, eu sou Eliette, eu sou Adriana. Se eu não cultivar isso, não se torna uma amizade e nem se mantém amigos. Então a gente precisa cultivar,
manter as amizades, os contatos, se interessando, se preocupando, respeitando o espaço. Quer ajudar, mas quer que seja do seu jeito, não é respeito, não vai nutrir, vai afastar, né? Compreender, entender, é aceitar e entender que não vivemos sozinhos, né? Numa ilha. Não vivemos sozinhos, até porque nós temos que respeitar os relacionamentos, inclusive o nosso relacionamento com a terra, com a água, com o nosso planeta em geral, com a qualidade do nosso ar. Nós queremos saúde, mas a gente contamina a água, contamina o solo, contamina o ar, mas a gente quer saúde. Então a gente não está sozinho literalmente. Mesmo que eu esteja numa ilha sozinha, eu não estou sozinha. Porque eu necessito dos 5 elementos, que é energia, que é vida circulando, né? Vida. Como que eu posso descansar da minha vida? Eu falei que o tempo é o que mais me atrapalha, porque eu quero fazer muita coisa. Isso significa que a minha vida é calma ou que a minha vida é estressante, cansativa, que eu tenho que dar um descanso para a minha vida. Então, viver com calma, com alegria, com pensamentos positivos. Tá caindo o mundo lá fora, não importa o mundo lá fora. Lembra que o nosso pensamento, a nossa atitude é de dentro para fora, é uma atitude espiritual, não uma atitude política. Se eu estiver bem no meu interior, eu vou transbordar para quem está próximo. E aí a gente não entra naquela vibração do todo ruim. A gente entra numa vibração, né? Ou pelo menos as pessoas que estão à nossa volta também numa... Obviamente que a gente tem que ajudar, às vezes, as pessoas também a entrar nessa vibe, né? Porque nem todo mundo está aqui hoje, ninguém está ouvindo isso. E se a gente também ouvir por aqui, sair por aqui, também não vai mudar absolutamente nada. Que é o que a gente faz, né? Na internet, a gente absorve um monte de informação, não põe em prática, porque não dá tempo. Porque a gente segue 2 mil pessoas, 2 mil perfis. Não coloca nada em prática. Então, é isso que a gente tem que pensar. Fazer tudo com tempo, no seu tempo, e aí a gente tem uma vida mais descansada. Como que nós alimentamos a nossa vida? Exatamente o contrário que a gente tem tendência aí, né? Pensamentos negativos, isso não vai dar certo, o governo é ruim, o vizinho é barulhento, tudo um estresse. E se eu pensar tudo ao contrário? Que isso tudo é para que eu olhe para dentro e coloque o meu poder que eu recebi transbordar para fora. Claro que não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas a gente precisa tentar. Como que eu vou exercitar a minha vida? Tentando fazer isso, tentando agir de uma forma positiva, tentando ver o lado positivo das coisas, por mais que todo mundo está vendo o lado negativo. Ok, é a tua opinião. Tentando, né? Porque, não, isso é muito difícil, não vai dar certo. Então abandona as coisas. Tá, mas o que você está tentando fazer? Basta tentar, a gente nem está sendo tão exigido assim, né? E compreender, entender. Como que a gente pode entender a nossa vida? Nos fazendo perguntas. Deu tempo? Qual é a função da minha vida? Como eu devo viver essa vida? Por que eu existo? Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso agir de forma mais amorosa? Como que eu posso agir de forma mais pacífica, mais positiva? Fazer pergunta para nós, porque o nosso cérebro tem que trabalhar a nosso favor. Se eu fizer uma pergunta para ele, ele vai buscar uma resposta. Então a gente começa as perguntas sempre com como. Como eu posso ser
assim, como eu posso ser mais calma, como eu posso usar melhor o meu tempo, como eu posso ser mais leve na minha vida, certo? Algum momento dessa criação deixou de existir guerra, conflito, gente ruim, pandemias, como a gente comentou, né? O mundo está um caos. O mundo sempre foi um caos, sempre foi bárbaro, né? O mundo está crescendo, segundo o Guruji, né? Que vê o lado positivo das coisas. O mundo está crescendo para melhor, a consciência das pessoas está expandindo e esses problemas são pontuais. Confia, faça a sua parte e a paz será o resultado. Vocês acham ou não acham que a gente está expandindo a nossa consciência? Com toda essa desgraceira toda, o que está nos obrigando a fazer? A olhar para dentro e a expandir a nossa... Isso é ruim? É uma forma de a gente ver o ruim no caos, o bom no caos. A gente está expandindo, nós nunca expandimos tanto. Na época de Jesus ali, né? Que a gente viu na música. Qual era a expansão da mente dessas pessoas naquela época? Então hoje nós estamos muito, muito melhores. Deixar nas mãos de Deus só, que é o tema, né, da nossa palestra de hoje, sem fazer a nossa parte, isso aqui é meu, tá? É como ficar só na teoria. É como eu olhar a receita, só ler aquela receita, não fazer em prática e não provar o alimento. Porque eu só fiquei na receita. Que é o que muitas pessoas, os meus pacientes fazem, né? Ai, tem uma receitinha daquele bolo assim. Aí tu dá a receita, ele olha a receita, ele não faz. Fez o bolo, experimentou. Não. Mas eu tô com a receita. Né? Então isso aqui é meu. Deixar nas mãos de Deus só é como, e não fazer a nossa parte, é como a gente ficar só na teoria de que eu quero paz, mas eu não ponho nada em prática, então eu não vou ter paz, eu só vou ter a teoria da paz. Né? Espero que tenha feito sentido para vocês, como fez sentido para mim ter estudado isso aqui para poder trazer para vocês, porque não tem nada meu ali, eu fui pesquisar, estudar e ver como que eu poderia apresentar isso para vocês. Gratidão por terem me ouvido, por terem participado e não esqueçam que a gente está com uma estante cheia de livros para vocês darem de dia de amigo secreto, presente de aniversário, Natal, comprar livros para levar numa casa de idosos, no jardim de infância. É uma forma da gente se doar, de agir positivamente. E, obviamente, que a gente vai dar um bom fim para esse dinheiro que vai chegar. A gente vai comprar mais cestas básicas e vai distribuir para pessoas que têm necessidade. Então, é uma ajuda, né? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Gratidão.